Olá! Neste vídeo serão abordados dois testes estatísticos para verificar a associação entre duas variáveis categóricas, o teste QI ao quadrado e o teste exato de Fisher. Também serão apresentados os intervalos de confiança aproximados quando as amostras são suficientemente grandes para as medidas de associação, diferença de riscos, risco relativo e razão de chances. Recordando, vamos partir de uma tabela 2x2 que relaciona duas variáveis dicotômicas, um fator de exposição, que pode ser algum fator de risco ou tratamentos, e um desfecho clínico. Vamos supor que as duas amostras correspondentes ao nível 1 e nível 2 do fator de exposição foram obtidas de maneira independente, em um estudo de coortes ou ensaio controlado. O risco de um indivíduo apresentar o desfecho clínico de interesse quando está exposto ao nível 1 de um fator é estimado por A sobre A mais B. Analogamente, o risco de um indivíduo apresentar o desfecho clínico quando está exposto ao nível 2 do fator de exposição é igual a C sobre C mais D. A partir desses dois riscos, podemos obter diversas medidas de associação entre o fator de exposição e o desfecho. Por exemplo, a diferença absoluta de riscos, número necessário para tratar, risco relativo, diferença relativa de riscos e razão de chances. Vamos realizar um teste da hipótese nula de que não há associação entre as variáveis, ou seja, que as variáveis de exposição e desfecho são independentes. O que equivale a dizer que a diferença absoluta de riscos é igual a zero e o risco relativo e a razão de chances é igual a 1. E vamos calcular os respectivos intervalos de confiança. O teste QI ao quadrado é utilizado para verificar a independência entre duas variáveis dicotômicas, quando as amostras são suficientemente grandes. A partir de uma tabela 2x2 de valores observados no estudo, como mostrado aqui, nós podemos calcular as seguintes proporções. Proporção de indivíduos com o nível 1 do fator de exposição, que é igual a N1 sobre N. Proporção de indivíduos com o nível 2 do fator de exposição, N21 mais N22, que é igual a N2 sobre N. Proporção de indivíduos que tiveram desfecho clínico, N mais 1, que é igual a N11 mais N21 sobre N, o total de indivíduos. E, finalmente, a proporção de indivíduos que não tiveram o desfecho clínico, N mais 2 sobre N. Sob a hipótese nula de independência das variáveis exposição e desfecho clínico, a proporção de indivíduos na célula IJ, onde I varia de 1 a 2, nível 1 e nível 2 do fator de exposição, e J corresponde ao nível sim ou ao nível não do desfecho clínico, é igual à probabilidade de um indivíduo estar exposto ao nível I e o desfecho clínico ser igual ao nível J, vai ser igual ao produto das proporções PI mais vezes P mais J. Então, sob a hipótese nula de independência das variáveis, a frequência esperada de indivíduos em cada célula da tabela seria como mostrado aqui nessa tabela ao lado. Por exemplo, a frequência esperada da célula correspondente ao nível 1 do fator de exposição e ao nível sim do desfecho clínico seria igual ao total de indivíduos, N, vezes P1 vezes P mais J, que seria igual a N vezes N1 sobre N, vezes N mais 1 sobre N, que vai dar este resultado mostrado na primeira célula dessa tabela. De modo análogo, são obtidas as frequências esperadas nas demais células. Sob a hipótese nula de independência dos eventos, espera-se que as frequências observadas no estudo
não sejam muito diferentes das frequências esperadas. Essa estatística nos dá uma indicação do quanto os valores observados na tabela diferem dos valores esperados, sob a hipótese nula. Quanto maiores essas diferenças, maiores são os valores dessa estatística. Quanto menores essas diferenças, menores são os valores dessa estatística. Sob a hipótese nula de independência dos eventos, essa estatística segue aproximadamente uma distribuição π ao quadrado, com 1 grau de liberdade, para amostras suficientemente grandes. Assim, valores suficientemente altos dessa estatística nos levarão à rejeição da hipótese nula. Este teste foi proposto pelo estatístico Karl Pearson. Nessa tabela 2x2, vamos estimar a proporção de indivíduos expostos ao nível 1 e que tiveram desfecho clínico como N11 sobre N11 mais N12. E a proporção de indivíduos com nível 2 do fator de exposição e que tiveram desfecho clínico como N21 sobre N21 mais N22. Pode-se mostrar que, para amostras suficientemente grandes, o intervalo de confiança para a diferença absoluta de riscos é dado por esta expressão, onde Z-alfa sobre 2 é o quantio alfa sobre 2 da distribuição normal padrão. O intervalo de confiança para o logaritmo neperiano do risco relativo é dado por essa expressão, onde LNRR é o logaritmo neperiano do risco relativo. E o intervalo de confiança para o logaritmo neperiano da razão de chances é dado por essa expressão. Para obter os limites do intervalo de confiança para o risco relativo, por exemplo, nós teremos que calcular os valores de E elevado aos 2 limites obtidos por essa expressão. Analogamente, teremos que usar o mesmo procedimento para calcular o intervalo de confiança para a razão de chances. Os pacotes estatísticos realizam esses cálculos. Vamos aplicar o que vimos nos 2 slides anteriores para este exemplo da associação entre atividade física e diabetes mellitus entre os homens, cujos dados foram obtidos da tabela 3 do estudo de Rierkind et al. Usando o pacote EPR e esses comandos, obtemos os resultados mostrados ao lado. Nesses resultados, o risco relativo é o Increment Risk Ratio, que é igual a 0,64. A razão de chances é o Odds Ratio, que é igual a 0,63. E o Attributed Risk é a diferença absoluta de riscos, que é igual a menos 1,36. O valor do Q quadrado é igual a 5,883 e o correspondente valor de P é igual a 0,015. Se adotássemos o nível de significância de 5%, nós rejeitaríamos a hipótese nula de que não há associação entre a atividade física e o diabetes mellitus. Observando os intervalos de confiança do risco relativo e da razão de chances, vemos que eles não incluem o valor 1, que é o correspondente à hipótese nula. O mesmo pode ser mostrado com o intervalo de confiança da diferença absoluta de riscos, que não inclui o valor 0. No próximo vídeo nós vamos explicar com mais detalhes esses comandos e como realizar essa análise no R. Quando as amostras são suficientemente grandes para utilizar o teste Q quadrado e calcular os intervalos de confiança pelas fórmulas apresentadas no slide anterior. Uma proposta conservadora é que o valor esperado em cada célula deve ser maior ou igual a 5. Um estudo de Campbell, cuja referência é mostrada abaixo, propõe substituir o valor do Q ao quadrado por essa estatística proposta por Egon Pearson, que é igual ao valor do Q quadrado multiplicado por n-1 sobre n.
Essa estatística também seguiria uma distribuição Q ao quadrado com um grau de liberdade, desde que o valor esperado em cada célula seja maior ou igual a 1. Para tabelas 2 por 2 com valores esperados muito pequenos nas células, uma alternativa bastante utilizada é o chamado teste exato de Fisher, ou teste exato de Fisher-Irwin. Esse método consiste em calcular as probabilidades associadas com todas as tabelas possíveis que possuem os mesmos totais nas linhas e colunas que a tabela observada no estudo, com a suposição de que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, que as variáveis representadas nas linhas e nas colunas sejam independentes. Considerando essa tabela, supondo que a variável de exposição não seja relacionada ao desfecho clínico e que os totais nas linhas e colunas sejam fixos, então a frequência da célula correspondente ao nível 1 da variável de exposição e ao nível sim da variável de desfecho é uma variável aleatória que segue uma distribuição conhecida por distribuição hipergeométrica, onde a probabilidade de observar um valor igual a N11 sob a hipótese nula de independência das variáveis é dada por essa expressão. Ou seja, a probabilidade de observarmos o valor N11 é igual ao produto dos fatoriais dos valores nas margens da tabela, dividido pelo fatorial de n vezes os fatoriais de cada um dos valores observados nas células da tabela. Por exemplo, vamos supor que um estudo gerou essa tabela. Supondo que os totais das linhas e das colunas sejam fixos, 7, 8, 6 e 9, então podem ser montadas 7 tabelas possíveis com esses totais. Essa tabela corresponde à segunda tabela mostrada abaixo. Para cada uma das tabelas, são mostradas abaixo as probabilidades de observarmos os valores da tabela, supondo que os valores das margens sejam fixos, de acordo com essa expressão. O valor de P bilateral do teste de Fisher-Irwin é calculado adicionando-se as probabilidades de todas as tabelas que possuem probabilidades iguais ou menores que a tabela observada no estudo. Então, nessa figura, as tabelas cujas probabilidades são iguais ou menores do que 0,07832 são as tabelas 1, 6 e 7, além da própria tabela. Então, o valor de P vai ser dado pelas somas dessas probabilidades. 0,07832 mais 0,00559 mais 0,03357 mais 0,014, que dá 0,1189. No próximo vídeo, vamos usar o R-Commander para analisar tabelas 2 por 2 com amostras independentes. Até lá!